O tema da nossa aula de hoje é endocrinologia. Nessa aula, vamos tratar sobre os hormônios tiroidianos. A tireoide é uma glândula localizada logo abaixo da laringe, ocupando a região anterior e lateral da traqueia. A glândula tireoide pesa cerca de 15 a 20 gramas e é constituída por um grande número de folículos. O folículo é preenchido pelo colóide. O colóide é constituído pela tireoglobulina, que é uma molécula que possui na sua estrutura os hormônios tiroidianos, tiroxina e triiodotironina. Além do folículo, a glândula tireoide também possui a célula C. Célula C é uma célula mais clara que possui a capacidade de liberar para a corrente circulatória a calcitonina. Dessa forma, a glândula tireoide libera 3 hormônios para a corrente circulatória, sendo eles calcitonina, liberada pela célula C, tiroxina, também conhecida como T4, e triiodotironina, também conhecida como T3. Em situações em que a concentração circulante de cálcio está aumentada, a calcitonina será liberada pela tireoide e essa calcitonina irá estimular a deposição do cálcio no tecido ósseo, normalizando a concentração de cálcio circulante. Os hormônios tiroidianos T3 e T4 são conhecidos pela sua capacidade de aumentar a taxa metabólica basal. Esses hormônios agem regulando o metabolismo. Nessa aula, vamos falar especificamente sobre os hormônios tiroidianos T3 e T4. Os hormônios tiroidianos são sintetizados a partir do aminoácido tirosina e são denominados como T4 ou T3 de acordo com o número de iodo presente na estrutura do hormônio. T4 é o hormônio tiroxina e T3 é o hormônio triiodotironina. A liberação dos hormônios tiroidianos pela glândula tireoide sofre regulação da adenohipófise. Os tireotróficos liberam na corrente circulatória o hormônio tiroestimulante, que encontra receptores na tireoide e estimula a liberação dos hormônios tiroidianos. A liberação de TSH pela adenohipófise sofre regulação pelo hipotálamo. O hipotálamo é capaz de liberar na eminência mediana o hormônio liberador de tireotropina, surgindo assim o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. 93% dos hormônios liberados pela tireoide estão na forma de tiroxina, enquanto apenas 7% dos hormônios liberados pela tireoide estão na forma de triiodotironina. No entanto, após ser captado pela célula-alvo, a tiroxina sofrerá a ação de uma iodinase e será convertida a T3. Os hormônios tiroxina e triiodotironina possuem ações qualitativamente similares nas células-alvo. No entanto, os seus efeitos diferem em velocidade e intensidade de ação. O hormônio triiodotironina, T3, possui 4 vezes maior potência comparado com o hormônio tiroxina, o T4. A síntese dos hormônios tiroidianos acontece no folículo. As células cuboides, que circundam o folículo, possuem a capacidade de captar o iodo da corrente circulatória. Esse iodo é fornecido a partir da dieta. Nós temos necessidade de ingestão de cerca de 1 mg de iodo por semana. Na membrana basolateral da célula cuboide existe um cotransporte para o iodeto e o sódio. É uma forma de transporte ativo secundário. Posteriormente, esse iodeto será lançado no interior do colóide por contratransporte com cloreto. Na membrana luminal existe uma proteína chamada de tireoperoxidase que será responsável por oxidar esse iodo. A célula cuboide também possui capacidade de sintetizar enzimas e sintetizar a tireoglobulina. Essas enzimas e a tireoglobulinas também serão lançadas no colóide. No colóide, a tireoperoxidase, além de oxidar o iodeto, será responsável pela ligação dessas moléculas de iodo na estrutura da tireoglobulina. A associação de um iodo
ao aminoácido tirosina, fará surgir a monoiodo-tirosina. A associação de um iodo à molécula de monoiodo-tirosina fará surgir a diiodo-tirosina. A associação de uma monoiodo-tirosina com uma diiodo-tirosina fará surgir a triiodo-tironina. A associação de uma diiodo-tirosina a outra diiodo-tirosina fará surgir a tiroxina, o T4. Também poderá ocorrer a associação da diiodo-tirosina a monoiodo-tirosina, levando à formação do T3 reverso. Na estrutura de uma tireoglobulina existe cerca de 30 moléculas de tiroxina, T4, e algumas moléculas de T3. Dessa forma, existe um grande estoque de hormônios tiroidianos no interior da glândula tireoide, havendo um suprimento para atender à necessidade do organismo por cerca de 2 a 3 meses. Portanto, quando a síntese de hormônios tiroidianos é interrompida, essa deficiência é percebida somente vários meses depois. Revisando, nós temos que, na membrana basolateral da célula cuboide que circunda o folículo, nós temos um cotransporte sódio-iodeto, que é um transporte ativo secundário. Esse sódio vai sair da célula por ação da bomba sódio-potássio-ATPase. A atividade desse transportador faz com que a concentração de iodeto no interior da glândula tireoide seja cerca de 30 vezes maior do que a concentração de iodo na corrente sanguínea. Esse transportador ele é estimulado pelo TSH, hormônio tiroestimulante. Posteriormente, esse iodeto será lançado no coloide por um contratransporte com cloreto por uma proteína chamada pentrina. Na membrana apical existe uma peroxidase ou tiroperoxidase que será responsável pela oxidação do iodeto e também será responsável pela ligação deste iodo à molécula de tireoglobulina. Assim, na molécula de tireoglobulina, nós teremos a monoiodotirosina, a diiodotirosina, a triiodotironina, a triiodotironina reverso e a tiroxina. Quando a glândula tireoide receber o estímulo do TSH, ocorrerá a pinocitose da molécula de tireoglobulina. A gotícula de coloide que sofreu pinocitose, posteriormente, irá se associar com lisossomos. Os lisossomos contêm proteases que serão responsáveis pela clivagem da molécula de tireoglobulina, permitindo a liberação dos hormônios tiroidianos para a corrente circulatória. A monoiodotiroxina e diiodotiroxina serão degradados, sofrerão deiodinação, sendo o iodo reciclado para a síntese de novas moléculas de hormônios tiroidianos e a tiroxina também será reciclada para a síntese de uma nova molécula de tireoglobulina. Na deficiência congênita de deiodinase, o indivíduo pode apresentar uma deficiência de iodo, consequentemente, uma deficiência na síntese de hormônios tiroidianos, por um prejuízo na reciclagem do iodo, da monoiodotirosina e diiodotirosina. Uma deficiência na atividade da tireoperoxidase pode ser um outro fator que compromete a síntese de hormônios tiroidianos. Ao serem liberados para a corrente circulatória, os hormônios tiroidianos serão transportados associados a proteínas. A principal proteína que carrega os hormônios tiroidianos na corrente circulatória é a globulina de ligação à tiroxina, mas também existe a pré-albumina de ligação à tiroxina e também podem se associar à albumina. Esse gráfico mostra o efeito prolongado de uma única administração de tiroxina na taxa metabólica basal de humanos. A gente observa que, após uma única dose de tiroxina, houve um aumento de 10% na taxa metabólica basal, sendo que esse efeito máximo aconteceu 10 dias após a administração de tiroxina, demonstrando um período de latência de ação dos hormônios tiroidianos. Dois fatores explicam esse efeito prolongado dos hormônios tiroidianos. Um deles é que a afinidade dos hormônios tiroidianos pelas proteínas transportadoras é alta. Portanto, os hormônios tiroidianos são liberados lentamente para as células-alvo.
O segundo fator é que a ação dos hormônios tiroidianos envolve regulação da expressão gênica, ou seja, envolve a síntese de proteínas, e esse mecanismo de ação é um mecanismo de ação lento. Observe que o T3 e o T4 são transportados para o interior da célula, o T4 sofre a ação de uma iodinase sendo convertido a T3, o T3 atravessa a carioteca e se liga em um receptor nuclear. Esse receptor nuclear ele é um fator de transcrição. O complexo hormônio-receptor se associa também ao receptor do ácido retinóico X. O complexo formado irá se associar ao elemento responsivo aos hormônios tiroidianos localizado na região promotora do gene, dando início à transcrição do DNA a um RNA mensageiro. Posteriormente, o RNA mensageiro será translocado para o citosol, onde acontecerá a tradução. Assim, o efeito do hormônio tiroidiano requer a síntese de novas proteínas. Entre as proteínas que são sintetizadas, nós teremos aquelas que agem no metabolismo. Ocorrerá um aumento no número de mitocôndrias, ocorrerá um aumento da quantidade de sódio, potássio, ATPase, ocorrerá um aumento no consumo de oxigênio, uma vez que o oxigênio é o último aceptor de elétrons na síntese de adenosina trifosfato que acontece na membrana interna da mitocôndria. Então, dessa forma, a gente observa um aumento na atividade metabólica celular, ocorrendo um aumento no consumo de oxigênio, ocorrerá também um aumento na frequência e na profundidade da respiração, de forma a garantir um fornecimento adequado de oxigênio para o organismo. Os hormônios tiroidianos também agem aumentando a absorção intestinal de glicose, aumentando a captação de glicose pelas células, aumentando a atividade da via glicolítica, aumentando a síntese de glicose pelo fígado, estimulando a secreção de insulina e estimulando a degradação do glicogênio, a glicogenólise. Dessa forma, os hormônios tiroidianos também agem regulando o metabolismo dos carboidratos. Os hormônios tiroidianos também têm capacidade de estimular a lipólise no tecido adiposo, mobilizando ácidos graxos para a corrente circulatória. Então, a gente vai observar um aumento de ácido graxo livre no plasma, ao mesmo tempo que os hormônios tiroidianos promoverão uma redução no colesterol, no fosfolipídio e no triacilglicerol plasmático. A redução na concentração de colesterol ocorre devido ao estímulo na síntese de sais biliares. Observe que, quando os adipócitos são expostos aos hormônios tiroidianos, nós teremos um pequeno aumento na liberação de ácido graxo livre. Quando os adipócitos são expostos à adrenalina ou epinefrina, nós teremos um efeito maior na liberação de ácido graxo livre quando observado o efeito dos hormônios tiroidianos. No entanto, quando os adipócitos são expostos à adrenalina e aos hormônios tiroidianos, nós teremos um efeito muito maior quando comparado à exposição dos adipócitos à adrenalina ou aos hormônios tiroidianos separadamente, demonstrando que os hormônios tiroidianos têm um efeito muito pequeno na lipólise, na liberação de ácido graxo livre pelos adipócitos. O efeito principal dos hormônios tiroidianos na lipólise ocorre por aumentar os efeitos da adrenalina ou da epinefrina, embora não ocorra alteração na quantidade de adrenalina circulante. Mas o aumento do número de receptores à adrenalina pelos hormônios tiroidianos promoverá um aumento da lipólise no tecido adiposo. Esse efeito permissivo dos hormônios tiroidianos aos efeitos da adrenalina também serão observados em outros sistemas, além do tecido adiposo. Pelo fato dos hormônios tiroidianos potencializarem os efeitos da adrenalina, muitas vezes o tratamento para o hipertiroidismo acontece através da administração de antagonistas adrenérgicos. Pelo fato dos hormônios tiroidianos agirem aumentando a atividade de várias enzimas, os hormônios tiroidianos irão causar um aumento na necessidade de vitaminas, uma vez que uma das funções das vitaminas é agir como cofator de enzimas. Aqui nós temos o efeito dos hormônios tiroidianos na taxa metabólica basal. Quando a concentração de hormônio tiroidiano
está normal, a taxa metabólica basal está demonstrada como 0. Se a pessoa apresenta um hipertiroidismo, ou seja, um aumento na concentração de hormônios tiroidianos na corrente circulatória, pode ocorrer um aumento de cerca de até 30% na taxa metabólica basal. Quando a pessoa apresenta um hipotiroidismo, ou seja, uma redução na concentração circulante de hormônios tiroidianos, a gente observa uma redução na taxa metabólica basal. Uma vez que os hormônios tiroidianos possuem capacidade de aumentar a taxa metabólica basal, eles terão capacidade de reduzir o peso corporal. Taxa metabólica basal significa aquela quantidade mínima de energia que o indivíduo precisa para se manter vivo, aquela quantidade mínima de energia necessária para garantir o funcionamento cardíaco, para garantir a contração do diafragma, em condições controladas. Os hormônios tiroidianos, além de agir regulando o metabolismo, eles também vão agir na função cardiovascular. Eles possuem capacidade de aumentar o débito cardíaco, possuem capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo tecidual, possuem capacidade de aumentar a frequência cardíaca, possuem capacidade de aumentar a força de contração. O efeito dos hormônios tiroidianos aumentando o fluxo sanguíneo é decorrente da ação dos produtos do metabolismo, uma vez que eles têm capacidade de promover vasodilatação. O efeito dos hormônios tiroidianos aumentando a frequência cardíaca ocorre por sua ação permissiva às catecolaminas. Se ocorrer um leve aumento na concentração dos hormônios tiroidianos, ocorrerá um aumento no vigor da força de contração. No entanto, se a concentração de hormônios tiroidianos for muito alta, poderá acontecer uma fraqueza muscular, uma vez que os hormônios tiroidianos irão promover catabolismo proteico. O Berne coloca que o efeito dos hormônios tiroidianos aumentando a frequência cardíaca e o débito cardíaco acontece por mecanismos diretos e por mecanismos indiretos. Por mecanismo direto, ocorre um aumento na musculatura cardíaca, um aumento na atividade da sódio-potássio-ATPase, um aumento na atividade da cálcio-ATPase, um aumento na sinalização beta-adrenérgica, fatores que vão estimular a frequência cardíaca e estimular o débito cardíaco. Indiretamente, os hormônios tiroidianos têm capacidade de aumentar a frequência e o débito cardíaco também. Por quê? Uma vez que os hormônios tiroidianos estimulam a fosforilação oxidativa no interior da mitocôndria, eles aumentam a produção de calor. Devemos lembrar que a eficiência da cadeia respiratória não é 100%, cerca de 30% da energia é perdida na forma de calor. Então, ao aumentar a fosforilação oxidativa, os hormônios tiroidianos também irão agir aumentando a produção de calor. Ao estimular a fosforilação oxidativa no interior da mitocôndria, acontece o ciclo de Krebs, onde eu tenho geração de dióxido de carbono. O aumento do dióxido de carbono age promovendo vasodilatação, reduzindo a resistência vascular periférica, portanto, reduzindo a pressão arterial. Essa redução da pressão arterial, por mecanismos reflexos, irão estimular a atividade simpática, contribuindo para o aumento na frequência e débito cardíaco. Os hormônios tiroidianos também afetam o crescimento. Em crianças, um déficit de hormônio tiroidiano pode acarretar um retardo no crescimento, enquanto o aumento dos hormônios tiroidianos pode promover um crescimento precoce. Este crescimento precoce irá propiciar a fusão das epífises. Consequentemente, irá reduzir o tempo de crescimento, limitar a altura do indivíduo na fase adulta. Os hormônios tiroidianos também participam do desenvolvimento do sistema nervoso central. Consequentemente, uma deficiência nos primeiros dias ou semanas de vida podem acarretar um retardo no desenvolvimento do sistema nervoso central, levando o indivíduo a uma capacidade mental reduzida, também conhecida como cretinismo. Aqui nós temos uma criança com 6 anos de idade e um indivíduo com 17 anos de idade. A gente percebe claramente que houve um prejuízo do crescimento linear, uma má formação nas pernas, um grau de obesidade e essa criança também apresenta retardo mental. Aqui nós temos uma radiografia da mão de uma criança normal com 13 anos de idade e a radiografia de uma outra criança com 13 anos de idade que teve deficiência, permitindo que a gente observe um prejuízo no crescimento ósseo. Os hormônios agem em outros sistemas, como no trato gastrointestinal, no sistema nervoso central, nos músculos, regula o sono, age em outras glândulas e age na função sexual. Um indivíduo com hipertiroidismo apresenta um aumento na motilidade do trato gastrointestinal, podendo apresentar diarreia,
apresenta nervosismo, psiconeuroses como ansiedade, preocupação excessiva e paranoia. Se o aumento de hormônio tiroidiano for leve, ele vai ter aumento do vigor muscular, mas se o aumento for excessivo, ele vai apresentar fraqueza muscular devido ao catabolismo proteico. Apresenta um tremor leve, apresenta dificuldade de sono, tendo queixos de cansaço constante. Sobre outras glândulas, ele aumenta a necessidade de insulina e de paratormônio e provoca inativação do cortisol. A inativação do cortisol vai bloquear o feedback negativo que o cortisol faz na adenohipófise, portanto, haverá uma maior liberação de ACTH, promovendo a maior liberação de cortisol. Em homens, o hipertiroidismo causa impotência sexual. A principal forma de ação dos hormônios ocorre através da regulação da expressão gênica, aumentando a síntese de proteínas que vão agir em todos esses sistemas. No entanto, também tem sido descrito que os hormônios tiroidianos agem por mecanismos não genômicos, uma vez que tem sido observado que algumas das ações acontecem em cerca de minutos. Esse efeito pode acontecer no coração, na hipófise e no tecido adiposo. Através de mecanismos não genômicos, tem sido proposto que os hormônios tiroidianos agem regulando canais iônicos, regulando a fosforilação oxidativa, e os seus efeitos parecem depender do AMP cíclico e da proteína quinase A. Revisando com a Silverstone, uma pessoa com hipertiroidismo, ela vai apresentar um aumento no consumo de oxigênio, um aumento na produção metabólica de calor. Vai apresentar um aumento no catabolismo proteico, podendo apresentar fraqueza muscular. E muitas vezes a pessoa vai apresentar perda de peso. O efeito do excesso de hormônios tiroidianos sobre o sistema nervoso central envolve reflexos hiperexcitáveis e transtornos psicológicos. Parte desses efeitos podem ser decorrentes do aumento dos receptores beta-adrenérgicos, ou seja, do efeito permissivo dos hormônios tiroidianos sobre as catecolaminas. Os hormônios tiroidianos também têm um efeito permissivo às catecolaminas no músculo cardíaco, promovendo um aumento na frequência cardíaca e um aumento na força de contração. Aqui nós temos a foto de uma pessoa com hipertiroidismo que desenvolveu oxoftalmia, que está relacionado com a produção do globo ocular. Uma pessoa com hipotiroidismo terá redução na taxa metabólica basal e no consumo de oxigênio, sendo intolerante ao frio. Uma redução de hormônio tiroidiano também reduz a síntese proteica, produzindo unhas quebradiças, queda de cabelo, pele fina e seca. Além disso, no hipotiroidismo ocorrerá acúmulo de mucopolissacarídeo sobre a pele, dando a aparência de uma pele inchada. Aqui nós temos um indivíduo com hipotiroidismo que desenvolveu mixedema. O mixedema está relacionado com a deposição de mucopolissacarídeo sobre a pele, atraindo água e gerando um aspecto de edema. Crianças com hipotiroidismo vão apresentar crescimento atrasado de ossos e tecidos e terão uma baixa estatura. Deficiência de hormônio do crescimento na infância causa o cretinismo, que está relacionado com a capacidade mental diminuída. Deficiência de hormônio do crescimento em adultos promove reflexos lentos, lentidão de fala. A alteração cardiovascular do hipotiroidismo é a bradicardia. O principal estímulo para a liberação de TRH na eminência mediana é a exposição ao frio. TRH, ao encontrar os tireotrópicos, se liga ao seu receptor de membrana que está acoplado à proteína GQ. Tem como segundo mensageiro o cálcio e o diacilglicerol, promovendo estimulação da proteína quinase C. O TRH vai agir estimulando a síntese de TSH e estimulando a secreção de TSH. TSH cai na corrente circulatória e encontra receptores na tireoide. O receptor do TSH está acoplado à proteína G estimulatória. Consequentemente, haverá um aumento na secreção de hormônios tiroidianos. O TSH tem vários efeitos na glândula tireoide, entre eles, ele tem capacidade de estimular a proteólise da tiroglobulina, possui capacidade de aumentar a bomba de iodeto, aumentando a captação de iodo da corrente circulatória, possui capacidade de aumentar a síntese dos hormônios tiroidianos, uma vez que ele aumenta a iodinação da tirosina,
Possui capacidade de aumentar o tamanho e a atividade secretória das células tiroidianas e possui capacidade de aumentar o número de células tiroidianas. Uma vez que o T3 e T4 foi liberado, ele vai exercer os seus efeitos nos tecidos alvos, além de promover feedback negativo tanto no hipotálamo quanto na adenohipófise, reduzindo a liberação de TRH e reduzindo a liberação de TSH. Aqui nós temos uma outra figura mostrando o mixedema, mostrando a oxoftalmia e também mostrando o bócio. O bócio é decorrente de uma estimulação excessiva da tireoide pelo TSH, uma vez que o TSH aumenta o número de células da tireoide e também aumenta o tamanho das células. Na ausência de iodo da dieta, não ocorrerá a síntese dos hormônios tiroidianos T3 e T4. Consequentemente, esses hormônios tiroidianos deixarão de inibir a adenopófise, que passará a liberar TSH. Na ausência de T3 e T4, esses hormônios também deixarão de inibir o hipotálamo, que passará a liberar o TRH. A ação do TRH e a ação da baixa de hormônios tiroidianos sobre a adenopófise estimularão a adenopófise a liberar TSH. O TSH, por sua vez, fará uma estimulação contínua sobre a tireoide, estimulando o seu crescimento, pois, na ausência do iodo, não será possível a liberação dos hormônios, portanto, não será possível a alça de feedback negativa desses hormônios no hipotálamo e na adenopófise, mantendo um estímulo contínuo do TSH sobre a adenopófise, desencadeando o bócio. Também é possível o desenvolvimento do bócio devido à estimulação constante da glândula tireoide por imunoglobulinas estimuladoras da tireoide. Nessa situação, ocorrerá liberação de hormônios tiroidianos que vão agir no hipotálamo, inibindo a liberação de TRH, e vão agir na adenopófise, reduzindo a liberação de TSH. Essa é a nossa referência, capítulo 77 do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton e Hall. O nosso muito obrigada.